Fala galera, boa noite. Estou mais uma vez aqui fazendo outro vídeo, né? Eu fiz aquele vídeo sobre relacionamentos. E como esse é um assunto muito extenso, esse é um assunto que tem muito a ser dialogado, muito a ser conversado, hoje eu vou fazer outro vídeo sobre relacionamento. Um vídeo que vai complementar algumas coisas sobre as quais eu falei, coisas muito importantes que eu tive pouco tempo para falar. Então hoje eu vou estar falando mais sobre isso e mais sobre essa situação, sobre relacionamento, que é uma coisa que nos fazem tanto crescer muito, nos fazem tanto ser feliz, ser próspero e etc, quanto destrói muitas pessoas hoje em dia, né? Destrói muitas famílias e acaba com o sonho de muitas pessoas, frustra muitas pessoas também. Então por isso que eu vou estar falando mais uma vez sobre isso, porque é um assunto que hoje em dia precisa ser conhecido, precisa ser compreendido por todo mundo. E Deus tem muito a falar sobre isso, para todos eu creio, né? Então quem tem ouvidos ouça, e eu espero que vocês aproveitem, tá? Primeiramente, né, como de praxe, vamos orar, todos nós. Vamos orar pelos nossos relacionamentos, vamos orar por quem ainda não tem um relacionamento, por quem anseia por isso. E vamos orar por todos, amém? Vamos lá, fechem os seus olhos. Pai, primeiramente queria te agradecer, Deus, por estar mais uma vez aqui fazendo esse vídeo, Pai. Queria te agradecer por o Senhor me capacitar para que eu fale, Pai, do Teu amor, para que eu fale sobre Ti, para que eu seja uma peça, Pai, para as pessoas Te conhecerem mais. Pai, que neste dia, mais uma vez, eu clamo a Ti, que eu seja a Tua boca, Senhor. Que o Senhor fale através da minha vida, Pai. Pai, eu reconheço que eu sou indigno, Pai, de estar falando sobre Ti, de estar falando sobre os Teus segredos, sobre as Tuas vontades, Deus. Mas ainda assim, Pai, eu agradeço porque o Senhor me escolheu para que eu esteja instruindo, Pai, pessoas, para que eu seja mais instruído, Pai, cada vez mais na Tua palavra e no Teu amor, Senhor. Pai, que neste dia essas pessoas possam entender, Deus, de que forma, Pai, elas podem transformar o seu relacionamento, de que forma elas podem transformar as suas vidas, Deus. Pai, que todos nós possamos, Pai, compreender qual a Tua vontade verdadeira para nós, Senhor. Para que todas as dúvidas, Pai, para que todas as mágoas, para que todos os rancores em nossos relacionamentos sejam quebrados, sejam exterminados em nome de Jesus. Que este Pai Celestial, que esta palavra venha dar um gás novo, venha trazer um renovo, venha trazer luz, venha trazer amor para as nossas vidas, para as nossas casas, Pai. Venha trazer entendimento para todos nós, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu clamo. Abençoa todos que estão assistindo este vídeo, Pai. E abre o entendimento de cada um para que possam compreender o que o Senhor tem a nos dizer, Deus. Em nome de Jesus, é isso que eu peço neste dia de hoje, Pai. Amém. Vamos lá, galera. No último vídeo, eu vi que muita gente gostou, muita gente pediu para eu enviar, pediu para eu compartilhar, tá? Mas ficaram faltando algumas coisas as quais eu falar. Coisas que são muito importantes. Eu falei pouco, né, sobre pessoas que ainda não têm um relacionamento, pessoas que estão buscando, ou eu também não falei sobre pessoas que estão namorando. Eu não falei sobre as obrigações. Eu falei que a mulher tem que ser submissa e que o homem é o cabeça, que ele deve amar a igreja como Cristo amou. Amém. Isso é real, mas isso é muito profundo, isso é um assunto que não pode ser tratado com essa trivialidade, tá? Isso é um assunto que tem que ser mais aprofundado. Amém? Galera, hoje eu vou estar falando aqui sobre mais alguns assuntos também, tá? Eu quero falar aqui, primeiramente, sobre dissensões. Nós vemos que tem muitos casais que, devido à ofensa, que já é um outro assunto, que devido a problemas que vêm decorrentes dos relacionamentos, eles são totalmente adversários do seu cônjuge. E isso é uma coisa muito triste. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência hoje em dia. Não só fora das igrejas, acontece muito dentro das igrejas. As pessoas, elas têm dentro das suas próprias casas adversários. As pessoas, elas não conseguem ter uma ideia semelhante, as pessoas não conseguem concordar, tá? Nos seus ideais, nos seus pensamentos, no que elas acreditam. Elas não conseguem concordar com seu próprio marido ou com sua própria esposa. E isso não pode acontecer. A mensagem que eu vou falar sobre isso aqui está lá em 1 Coríntios, tá? No capítulo 1, no versículo 10.
Amém? Vocês podem procurar aí, tá? Mas eu vou falar aqui. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes, sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém? Galera, eu quero que vocês tenham noção da dimensão de que é isso que eu estou falando para vocês. Isso daqui, Paulo está falando aos coríntios, tá? Ele está falando aos coríntios, ele não está falando nem para casais. Vocês imaginem casais. Se ele está falando aqui, gente, eu suplico que não haja dissensões entre vocês, eu suplico que não haja divisões. Eu suplico, eu clamo que vocês tenham a mesma maneira de pensar. Primeiramente porque se você é cristão, se você é filho de Deus, o seu cabeça é Cristo. Amém? Se o cabeça é Cristo e nós somos o corpo, o nosso pensamento tem que ser o mesmo pensamento que ele tem. Então o nosso pensamento tem que ser igual. Por que está tendo tanto pensamento diferente? Porque a gente não está tentando pegar as nossas ideias, pegar os nossos princípios, colocar eles na mesa e discutir e conversar. E conseguir um consenso. Porque isso é princípio, né? Como eu falei anteriormente, Deus ele age através de princípios. Tá? Então como é que você vai viver, quer ter um relacionamento abençoado por Deus, se você não segue os princípios dele? Cristo foi muito claro quando ele falou que um reino subdividido não existe. Ele não vai resistir, ele vai ser derrubado. Nem o reino de Satanás é dividido, gente. Vocês têm que entender isso. Vocês imaginem a família de vocês. Galera, isso é muito importante, tá? Paulo, ele está falando para um conjunto de pessoas. Vocês imaginem 100 pessoas que devem ter o mesmo pensamento, que não devem andar em divisões, que não devem andar em picuinha, em briga, em falações, em murmurações. Isso é o que a gente mais vê hoje em dia. Ele está falando isso para um grupo de pessoas. Vocês imaginem para um casal, para pessoas que se uniram, para pessoas que se tornaram um verdadeiramente. Vocês imaginem o peso que isso tem, tá? Então, galera, vamos pedir, vamos orar, vamos buscar em Deus que Ele verdadeiramente seja o nosso cabeça, seja o percursor dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, porque não dá para continuar vivendo dessa forma. Se você escolher viver assim, não, eu sou assim, eu vivo assim, ele tem que respeitar, eu respeito ele, você vai viver infeliz, assim como você já vive. As pessoas hoje em dia elas têm uma falsa sensação de felicidade. Elas têm momentos alegres, mas elas não têm felicidade. E as pessoas estão conformadas com isso, o que é pior. As pessoas estão vivendo um dia após o outro, empurrando com a barriga. Só porque não morre mesmo. Pô, galera, que isso? Vamos acordar para a vida, gente. Nós somos filhos de Deus, cara. Quem não é filho, que busque se tornar, quem ainda é somente uma criatura, que busque ser guiado pelo Espírito Santo e que assim vai se tornar filho de Deus. Então, gente, isso é importante demais. Eu vejo isso em todos os lugares, tá? Sempre quando eu tenho algum problema com a minha esposa, quando eu tenho alguma coisa na qual eu tenho que resolver, a gente vai, coloca na mesa e vai buscar resolver. Não, a gente não concorda, não vamos entrar em um consenso. Outra coisa, se você está em um relacionamento ele requer que você engula sapos, cara. O relacionamento ele é dar o braço a torcer, ele é crucificação também, assim como o seu relacionamento com Cristo. O seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com a sua futura esposa, com a sua noiva, tá? Com a pessoa que você tem um compromisso, que você selou um compromisso de casar, amém? Cara, ele requer crucificação. Ou se você começou a namorar não, eu tô namorando, mas ele tem que me aceitar do jeito que eu sou.
Deixa eu te falar uma coisa, Cristo ele perdoou todos os teus pecados, ele morreu por ti. Mas ele não te aceita do jeito que tu é. Tá? Isso é engraçado, né? Porque todo mundo fala que ele aceita a gente do jeito que nós somos. Ele nos aceita do jeito que nós estamos, desde que estejamos dispostos a mudar por ele. Tá? Ele nos aceita da maneira em que nós nos encontramos. Ele nos aceita da maneira que nós somos nele, da maneira que ele nos criou. Da maneira em que ele planejou para nós, aí sim ele nos aceita, do jeito que nós somos. Mas nós somos corrompidos, nós viemos totalmente deformados pelo pecado. Então Cristo ele não nos aceita dessa forma. Amém? Ele nos aceita desde que nós sejamos totalmente conscientes que nós precisamos mudar. Daí sim ele nos aceita. Amém? Então, galera, você imagina, se Cristo, que é perfeito, que sabe todas as coisas, que é o nosso amigo, que morreu por nós, não aceita, por que o teu cônjuge tem que aceitar? Por que o teu namorado tem que aceitar? Por que o teu noivo tem que aceitar? Ou, digo mais, por que você acha que ele vai aceitar e vai ser feliz com isso? Se Cristo nos fala que nós temos que ser imitadores dele, então nós temos que viver princípios dele. Amém? Nós temos que buscar mudar, galera. Eu sei que é difícil, mas se é um princípio, as coisas passarão a cooperar para que o nosso relacionamento tenha um bom andamento. Cara, vocês já viram tanto de relacionamento que começa e termina? Relacionamentos que começam e você já sabe que vão terminar. Pelo jeito que as pessoas são. Você sabe, esse relacionamento ele não vai durar porque eles são duas pessoas difíceis. O problema não é eles serem difíceis. O problema é eles não estarem dispostos a mudar um pelo outro. Isso é princípio de relacionamento, cara. Sem isso, o relacionamento de ninguém vai para lugar nenhum. Amém? Então isso é um pouco sobre dissensão no relacionamento, tá? Sobre um relacionamento totalmente dividido, sobre pensamentos divididos. Isso não existe. Isso tem que ser mudado, isso tem que ser trabalhado. Primeiramente pedindo direção para Deus, orando, clamando para Ele, pedindo para Jesus te ajudar, para o Espírito Santo te direcionar verdadeiramente. Segundamente, você tendo atitude, tá? Não espere a sua noiva, não espere a sua esposa, ou não espere o seu noivo, não espere o seu esposo ter atitude por você. Tenha você primeiro. Eu sei que é mais difícil, mas eu tenho certeza que o galardão é maior. Eu tenho certeza que a tua recompensa ela será maior, ela será melhor. Aqui mesmo nesta terra, entendeu? Se você está dando seu braço a torcer, cara, Deus ele é fiel. Ele vai te recompensar de alguma forma, tu pode ter certeza disso. Entendeu? Então vá, faça isso e tenha atitude. Porque a fé sem obras é morta. Amém? Aqui, né, na semana passada nós falamos sobre como o homem ele deve amar sua esposa. Sobre como o homem deve amar sua esposa da maneira em que Cristo amou a igreja. E eu peguei aqui um versículo que representa muito bem a maneira em que Cristo amou a igreja. Tá? Isso daqui é lá em João, no capítulo 13, no versículo 8, que diz assim: Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Tá? Isso aqui é um versículo muito conhecido, né? Por todos, eu creio que todos já devem ter escutado falar nisso, já devem ter lido. Por que eu estou falando sobre isso? Se eu estou falando de relacionamento. Primeiro, vocês têm noção do que simboliza isso? Jesus, ele pega, sai, né, de tudo que ele é, deixou lá a glória dele, toda a divindade, vem para cá, sabendo que nós somos todos imperfeitos, tá? Daí ele
quando estava chegando a hora do pai, né, se você ler essa história, esse texto, você vai entender mais ou menos. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele é um cara totalmente direcionado. Então ele vai, pega a bacia ali, né, e começa a lavar os pés dos apóstolos. E Pedro diz que ele não vai lavar o pé dele. Jesus insiste. Ele é muito incisivo, por sinal. Ele fala que se o Pedro não deixar ele lavar o pé, eles não terão mais parte. Galera, vocês têm noção do que é isso? Do amor que Jesus está demonstrando através disso? Galera, vocês têm noção que Pedro, ele negaria Jesus 3 vezes? Que Pedro trairia Jesus também? Porque se eu nego o meu amigo, se eu nego o meu amado, se eu nego a minha esposa, eu estou traindo. Isso não deixa de ser traição. E ainda assim, Jesus insiste para lavar os pés. Então, vocês têm ideia do que é esse amor? Vocês conseguem ter noção da dimensão que é esse amor, homens? Cara, o que isso simboliza? Que mesmo você sabendo que a sua esposa está falhando de alguma forma, que mesmo você tendo conhecimento que ela está errando, que mesmo ela te tratando não da maneira em que deveria, que mesmo você não estando feliz com a atitude dela, que mesmo você sabendo que ela está te traindo de alguma forma, você tem que amá-la. Você tem que demonstrar o seu amor por ela. Você tem que ajudá-la. Você tem que se mostrar menor do que ela. Isso é amor. Eu não falo menor em um sentido de pequenez, mas menor em um sentido de não ser altivo em relação à sua esposa, de não se achar melhor do que ela. Porque ela é uma pessoa falha, assim como você. Entendeu? Então não queira somente o perfeito da sua esposa. Porque Cristo, ele fez isso, ele sabia que Pedro ia negar. Cristo, ele se doou, ele se deu totalmente, porque ele confia mais em nós do que nós mesmos. Hoje eu estava orando pô, eu passei por uns momentos muito bons, muito maravilhosos, em que Deus ele me falou que ele acredita muito mais em mim, que ele crê muito mais no meu potencial do que eu mesmo. E assim é com todos vocês também. E é isso que vocês devem ter pela esposa de vocês. Amem ela incondicionalmente. Amem as suas namoradas, as suas noivas incondicionalmente. Tá? Por quê? Porque vocês se doando totalmente por ela, Deus ele é justo, cara. Você não vai dar com a sua cara na parede não, meu irmão. Claro, se for um relacionamento debaixo da graça de Deus. Eu não estou comentando aqui sobre relacionamento fora, entendeu? Mas se isso falando em relação a noivado, namoro, etc. Mas se você já é casado, se você é casado com uma pessoa que não é cristã, ou se vocês dois não são cristãos, isso é um princípio de qualquer forma. Pegue isso e aplique no seu relacionamento. É difícil? É muito difícil, cara. Mas isso te traz a plenitude. Isso é um princípio daquele que tem toda a sabedoria do mundo. Você já viu aqueles filmes, você já parou para estudar cultura oriental e etc., em que as pessoas verdadeiramente escutam os sábios daqueles países? Porque eles sabem que se eles escutarem e que se eles aplicarem aquilo que eles escutaram, a vida deles caminhará bem. A vida deles será bem direcionada. Vocês imaginem, vocês escutando e vocês aplicando um princípio que Deus tem para vocês. Vocês imaginem a diferença disso. Entendeu? Então é isso, galera. Vamos amar de uma forma que você nunca amou, de uma forma que você não conhece. Se doe. Amar é uma escolha. Você escolhe amar. Assim como o nosso relacionamento com Deus, em que em muitos momentos nós não temos vontade. Nós estamos desanimados. Pô, eu não tô com vontade, cara. Eu não tô com aquela chama de buscar, de louvar, de orar, de me reunir, de congregar e etc, entendeu?
Mas se você ama, se você escolheu amar, você vai mesmo assim. Você vai e se joga de cara, cara. Porque é assim que você mostra o seu amor. Não é só falando, não é só esperando do nada descer um mover ali. Não. E é assim no seu relacionamento também. Se você se doa, se você se lança, o amor ele sobrevém, o amor ele paira sobre o relacionamento de vocês. Entendeu? Então é dessa forma que nós devemos nos mover. Amém? Cara, as mulheres, em relação à submissão, né, que eu estava falando, as mulheres elas têm que ser submissas. As mulheres elas têm que ser ajudadoras dos maridos. Eu não estou falando que a mulher ela tem que ser um cachorrinho, mas a mulher ela tem que passar a buscar, passar a entender sobre submissão. Que verdadeiramente sobre ela o cabeça é o marido. E sobre ele o cabeça é Cristo. Entendeu? Ainda que o seu marido não seja cristão, ainda assim você deve ser submissa. Porque isso é um princípio. Entendeu? Então vá orar, entregue o seu relacionamento na mão de Deus verdadeiramente, mas siga o que Ele deixou para nós. Se você conseguir ser submissa ao seu marido, você consegue ser submissa a Cristo. Porque tem muitas pessoas que falam, não, eu sou submissa a Deus, mas o meu marido não. Entendeu? Então tome muito cuidado com isso. Porque isso é mentira. Se você não consegue ser submissa dentro da sua casa, você não consegue ser submissa a Deus também. Tá? Isso serve para todas as áreas, né? Que a gente vê muita gente falando, que a gente vê muitas cenas dessas, em que pessoas, né, que são crentes, falam assim, não, eu sou certo para Deus. Para o homem, eu não quero saber. E isso é mentira, né? Se você verdadeiramente conhece o caráter de Cristo, você sabe que Ele é o que Ele é. Não existe você colocar uma máscara e ser uma coisa para Deus e tirar a máscara e ser outra coisa aqui. Isso é mentira. Você é o que você é. Amém? Então, mulheres, se você for submissa, a submissão ela gera bênção. A submissão gera bênção. A tua submissão pode ser a chave para a transformação do teu relacionamento. Entendeu? A tua submissão pode ser uma grande chave para a total transformação do teu relacionamento. Claro que os homens eles têm que se posicionar como cabeça. Eles têm que se posicionar como provedores. Eles têm que se posicionar como homens, como defensores da família. Não tirando, né, o papel de cada um tem que cumprir o seu papel em ordem. Deus ele é um Deus de ordem. E assim vocês poderão viver a plenitude do que Deus tem para todos nós. Amém? Então, galera, isso é muito importante, tá? Outra coisa que acontece muito nos relacionamentos. Às vezes uma pessoa ela tá mal, você sabe que ela tá mal. E o que acontece? Você começa a ficar mal porque ela tá mal. E você começa a tratar ela mal. Às vezes teu marido ele não tá num momento bacana e tu sabe daquilo. E tu começa a pegar aquela birra dele. Pá, e depois tu já começa a tratar ele mal. Então tu agrava o que ele tem. Tu agrava tudo aquilo que ele tá passando. Cara, nós temos que ser sábios. Se a minha esposa tá mal, o que eu tenho que fazer? Mesmo que eu não esteja com R$1 de vontade, que eu não esteja com 10 centavos de vontade, eu tenho que ir lá, tenho que saber o que está se passando e tenho que buscar de qualquer forma ajudá-la. Porque se a tua esposa tá mal, tu tá mal também. Se o teu marido tá mal, tu tá mal também. Porque vocês são um. Entendeu? Então busquem ser ajudadores uns dos outros. Busquem ser solução uns para os outros. Não busquem ser problemas uns para os outros. Cara, é muito complicado, né? Mas é isso que tem que ser feito.
Porque tem marido que é muito chato, eu sei disso. E tem esposa que é muito enjoada, faladeira também, né? Já um conselho aí para as mulheres, não sejam faladeiras, tá? Orem para Deus tirar isso de vocês, porque a Bíblia fala muito sobre quem é faladeira. Entendeu? E isso provavelmente trará mais maldição do que bênção para a tua vida. Muito mais sábio aquele que escuta, ao invés daquele que fala. Amém? E enche o saco do marido também. Ficar falando toda hora. Às vezes a gente quer ter um tempo de relax ali. E isso vai ajudar pra caramba. Tá? Então, galera, esses são um dos pontos que eu tava querendo falar. Que eu precisava falar hoje para todos. Em relação à submissão, em relação ao amor do marido. Tá? E o último aqui, bem rápido que eu vou falar para vocês. Está lá em Romanos 8, 28, que é um texto bem conhecido também, que diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. É aquilo, né, que as pessoas conhecem como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que todo mundo confunde, né, que tudo de bom coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus nunca falou isso. Deus falou que tudo coopera, coisas boas e coisas más aos nossos olhos também. Entendeu? Então no teu relacionamento não é diferente. Se tu tá querendo mudar, se tu tá querendo transformação no teu relacionamento, muitas coisas que tu julga ser ruim vão começar a acontecer. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você está se doando, se você está dando o seu braço a torcer, se você está engolindo sapo por Ele, por amor a Deus e por amor ao seu cônjuge também, tudo vai passar a cooperar para o teu bem. Mesmo que sejam coisas ruins aos teus olhos. Isso vai passar a cooperar para o teu bem. Entendeu? Você fala, Deus me molda e tal, vai tirando tudo que é ruim, tudo que não te agrada, e Deus vai começar a parar. E muitas dessas arestas vão doer para sair. Mas tu tem que ter esse entendimento, que é nessa hora que você tem que se manter firme, porque é nessa hora que muitas das pessoas desistem. Entendeu? Então é nessa hora que nós temos que nos manter firmes. Galera, olha só, o tempo tá dando, tá? Do vídeo dessa semana, tá acabando. Quem tiver dúvida, fala inbox, me liga, me procura de alguma forma, pode procurar minha esposa também, as mulheres. Procurem a Hannah, tá? Para perguntar, para pedir orientação e etc. Vocês estão livres para isso, amém? Então é muito bom estar com vocês e quem quiser pode estar mandando o nome aí para a gente estar orando e estar intercedendo aí pela vida de todos. Muito obrigado, viu? Paz.